Bom, pessoal, então vamos hoje, né, encerrar o nosso conteúdo, já que a nossa prova é domingo agora. Então estamos na reta final para a questão da preparação para a primeira fase. Então a ideia hoje é a gente terminar aquela matéria de penas que ficou faltando, então falar um pouquinho das restritivas de direitos e bem sucintamente sobre a pena de multa, e aí já passar então para a parte de recursos do processo penal. Eu sempre, antes de trabalhar os recursos em espécie, eu trabalho então a sentença penal, por causa dos requisitos dela, para a gente poder então saber que dessa sentença que vai caber o recurso, né? O recurso é bem tranquilo, a parte geral e, enfim, as hipóteses que cabem em recurso no processo penal. Mas vamos continuar então aqui com as restritivas de direito. Na nossa última aula, primeiro o que a gente viu? A gente viu a pena privativa de liberdade, que é a principal pena que nós temos no ordenamento jurídico brasileiro. Aí a gente viu questão de regimes, de cumprimento, vimos como é que se dá o cumprimento de cada um desses regimes, vimos como é que funciona a detenção, como é que funciona a reclusão, quando que vocês vão encaixar em cada regime, e aí, portanto, terminamos com o cálculo da pena. Vimos lá a questão da pena base, da pena provisória e da pena definitiva. Agora, então, tá, gente, a gente começou a questão das restritivas de direitos, sempre tem que lembrar o seguinte: as penas restritivas de direitos, elas são autônomas e substitutivas, ou seja, nenhum crime vai ter escrito dentro dele condenado à prestação de serviços à comunidade, limitação de fim de semana e assim vai. Na verdade, como é que vocês vão aplicar uma restritiva de direitos? Primeiro, o juiz fixa a pena privativa de liberdade. Primeiro ele vai lá e calcula a pena base, provisória e definitiva. Chegou o X valor. Aí, então, ele vai lá para o artigo 44 do Código Penal e vê os requisitos. Lembrem-se, se for crime culposo, aí não interessa o quanto de pena. Se for crime doloso, não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a pena máxima é de 4 anos. Então, em crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, cuja pena máxima não ultrapasse 4 anos, aí o juiz vai poder, então, substituir. Por que eu digo poder? Porque tem aquele requisito subjetivo, lembram? A prognose de suficiência da substituição, que é mostrar que personalidade, antecedentes, etc., também se mostram aptos à substituição. E não se esqueçam da questão da reincidência, tá, gente? É muito comum ser cobrada essa questão da reincidência. Regra geral, diz lá o artigo 44, no inciso 3º, que se o camarada for reincidente, ele não pode substituir a privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Só que o parágrafo 3º do 44 diz assim: se o juiz quiser, ele pode sim substituir a privativa de liberdade pela restritiva de direitos quando o cara for reincidente, desde que a reincidência não seja específica, desde que não tenha se operado em virtude do mesmo crime, como diz o Código. Então, o que vocês têm que lembrar assim, em caso de reincidência específica, se é o mesmo crime, nunca jamais tem direito. Agora, se o cara for reincidente em crime diferente, aí é o juiz que vai decidir se substitui ou não. Essa é a ideia. Agora, quais seriam então as restritivas de direito, né? Quais vão ser as penas que ele pode, portanto, substituir pela privativa de liberdade? Nós vamos estudar aquelas que estão ali no Código Penal, no artigo 43, né, que elas estão elencadas, e depois nos demais artigos as suas especificidades. Uma dica que eu dou, tá, gente, é vocês darem uma lida nas legislações penais especiais. Por exemplo, eu vou referir aqui, quando a gente chegar na interdição temporária de direitos, a questão do CTB, mas a gente vê a OAB cobrando essas leis especiais porque eles sabem que não dá tempo da gente ver na faculdade. Não é só na RITER ou qualquer outra instituição que vocês tiverem. Não dá tempo da gente passar, por exemplo, a lei ambiental. Ninguém estuda a parte criminal, é claro, né? Fora a disciplina de direito ambiental. Mas a parte criminal acaba passando batido, mesma coisa lá no Código de Trânsito e assim vai. Por que eu digo isso? Porque tem penas restritivas de direito específicas lá na lei ambiental. Tem lá, por exemplo, para a pessoa jurídica, proibir de contratar com o poder público por determinado período, né? Fazer uma prestação de serviço à comunidade diferente. Na lei de discriminação racial também tem uma pena restritiva específica. Então, se vocês dão uma lida, vocês lembram que existe, porque eles não aprofundam, eles só querem saber se vocês sabem mesmo. Então, deem uma olhadinha lá depois. Mas as do código nós vamos trabalhar aqui.
Nós vamos seguir a ordem que está no Código Penal, tá, gente? Então, nós temos 6 penas restritivas de direitos. Primeira coisa, é o juiz que vai decidir, tá? Nossa, tá desabando o mundo. Eu achei que ia ser uma chuvinha agora, né? Mas é o juiz que vai decidir qual que ele quer. Então, não é pelo crime, né? A não ser interdição temporária de direitos, que a gente vai ver que está ligada a alguns crimes específicos. As demais, é o juiz que estabelece. Então, pode ser que ele dê uma prestação pecuniária, dê a prestação de serviço à comunidade, dê limitação de fim de semana. É ele que vai escolher. E mais, ele pode aplicar mais de uma, tá, gente? Ele não é obrigado a usar só uma delas. Olhem comigo ali, ó. Eu tô com o meu Código Penal novo agora aqui, é difícil de achar. Olha comigo lá o artigo 44, parágrafo 2º. Até vou colocar aqui para vocês. Se vocês olharem 44, parágrafo 2º, ele diz, ó, na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma restritiva de direitos e multa ou por 2 restritivas de direitos. Então, se ele quiser, ele pode. Bom, a Mariana pegou 2 anos e 6 meses por um furto. Vou dar prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana. Não tem problema, desde que respeite aquele mínimo ali, ele pode aplicar como ele quiser, tá? Agora, quais são elas? Começando pela prestação pecuniária. Vamos olhar lá no artigo 45, parágrafo 1º, que vai falar da prestação pecuniária, tá? A prestação pecuniária consiste em pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou à entidade pública ou privada com destinação social de importância fixada pelo juiz não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido de montante de eventual condenação em ação de reparação cível, se coincidentes os beneficiários. Então, gente, vocês sabem já o que significa pecúnia no direito. Prestação pecuniária, tá, gente? É substituir a pena por pagamento em dinheiro. Cuidado! Aqui na prestação pecuniária é pagamento em espécie, tá? Tem que ser dinheiro mesmo. Se for outra coisa, não vai enquadrar para prestação pecuniária, vai para outro tipo. Agora, para quem que vocês vão pagar? Qual é a destinação da prestação pecuniária? Para quem que vocês vão dar esse dinheiro? Você está pensando na multa? A prestação pecuniária, tá, gente? A regra geral da destinação é para a vítima ou seus representantes. Mas, Mari, já não tem uma indenização, que vocês sabem, né? Que ser vítima de um crime gera direito à indenização. Sim, a pessoa vai ganhar mais dinheiro, é essa a ideia. Cometi um furto contra vocês. O juiz pode fixar uma indenização e fixar ainda a prestação pecuniária. Se ele entender que é interessante, daqui a pouco vai valer mais a pena para a vítima, por que não dar dinheiro, tá? Só cuidem que a regra geral é que é vítima ou seus representantes. A exceção é que pode ser sim para uma entidade social, tá? Se for um crime sem vítima, pensem comigo, gente, o uso de drogas. O usuário de drogas hoje, ele vai para o GECRIM, tá? Você sabe que não tem pena privativa de liberdade prevista para ele. Se você quiser substituir por um pagamento em dinheiro, porque não tem vítima lá. Aí na transação penal, o que é a transação penal? Ela é uma antecipação de uma pena restritiva de direitos. Você pode, então, obrigar que ele dê dinheiro a uma entidade, sem problema algum, tá? É isso que vai dizer o 45, parágrafo 1º. Só coloquem lá, tá, gente, que o próprio parágrafo 1º fala sobre a condenação no cível, tá? O valor tem que ser abatido. Porque como essa prestação pecuniária, ela tem um caráter indenizatório, ela tem caráter de pena, de condenação no cível, caso eu tenha furtado contra vocês alguma coisa. E o juiz substituiu a minha pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.
e mandou eu pagar, sei lá, R$1.000 para vocês, se eventualmente vocês entrarem lá no Cível com aquela ação civil ex-delict para pedir mais dinheiro, o que vocês pagaram de prestação pecuniária vai ser descontado, portanto. Tá? Então a prestação pecuniária sempre vai ser abatida. Agora, no parágrafo 2º, nós temos a prestação de outra natureza. Essa aqui é a famosa pena de cesta básica que popularizou, tá, gente? Mas muito cuidado para vocês. Não existe pena de cesta básica. Esse troço ficou popular por causa do juizado, porque fica fácil você mandar o cara pagar uma cesta básica lá para as entidades. Por isso que eles deram esse nome. Só que olhem comigo ali o 45, parágrafo 2º. Ó. Ele vai dizer assim: no caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária poderá consistir em prestação de outra natureza. Então vejam, tá? É que tá tão comum fazerem isso errado, pra vocês terem uma ideia, gente. Lá na Lei Maria da Penha colocaram, né, que não pode converter a Lei Maria da Penha em cesta básica. Aí você fica, mas que porcaria de cesta básica que é, porque até o nosso legislador pensa que existe a tal de pena de cesta básica. O que existe é isso aqui. Gente, a prestação de outra natureza, primeiro, pode ser qualquer coisa que não dinheiro. Tá? Então, tudo que não for dinheiro vivo, tá? Tudo que você for condenado a pagar, só que não em dinheiro em espécie, automaticamente se transforma numa prestação de outra natureza. Perde o caráter, porque a de cima era o dinheirinho. Ah, eu não tenho dinheiro, mas pode ser qualquer coisa. Eu dou exemplo assim, ó. É que na vida real eles não fazem, né? Imagina que eu, Mariana, sou taxista. Aí eu cometi um furto contra vocês, uma apropriação indébita, vocês largaram alguma coisa no meu táxi e eu fiquei com as coisas. Aí então substitui a minha pena por eu pagar, sei lá, R$5.000. Aí eu digo na audiência, olha, eu não tenho esses 5.000, mas eu posso dar 100 caronas de táxi para ela, para cima e para baixo. Se a vítima concordar, que a gente vai ver o segundo ponto, o juiz então converte. E aí deixa de ser uma prestação pecuniária e vira uma prestação de outra natureza. Mas tem esse caráter, então, de qualquer outra coisa que não seja dinheiro, tá? Agora, gente, e isso é muito importante, porque eu sei, quem estagia, então, nessa área, vocês ficam, mas nunca vi isso assim. Eu sei que não é assim. Mas se vocês olharem, gente, no 45, lá no parágrafo 2º, vai dizer, ó, se houver aceitação do beneficiário. Então, gente, a prestação de outra natureza é consensual. A vítima ou seu representante, né, tem que aceitar. Então não pode ser automático uma cesta básica que nem eles fazem na vida real. Não pode ser chegar na audiência e dizer, bom, então tá, você paga essa cesta básica. Teria que perguntar para a pessoa que está se beneficiando se ela realmente topava que trocasse de pagar em dinheiro para daí pagar em outra coisa. Então a regra deveria ser fixar essa daqui, aí perguntar para a vítima se a vítima quer e aí converter. Tá? Então lembrem-se, se tiver uma questão para vocês lá, dizendo que o juiz fixou automaticamente a pena restritiva de direitos de prestação de outra natureza sem o consentimento da vítima, vocês vão dizer que isso é nulidade absoluta. Por mais que a gente saiba que na vida real os caras estão fazendo tudo errado. Certo? Então, uma paga em dinheirinho para a vítima, a outra a gente converte, então, esse dinheirinho em outro tipo de natureza. Aqui eu inverti a ordem, não sei se vocês viram quando vocês estavam copiando, porque eu estava batendo papo com vocês, por isso que eu tive que prestar atenção. Porque primeiro vem a perda de bens e valores, depois vem a prestação de serviço à comunidade, tá? Eu só não quis apagar. Vamos olhar primeiro a perda de bens e valores, tá, gente? A perda de bens e valores está lá no artigo 45, no parágrafo 3º, ó. O que diz, então, a perda de bens e valores? Ela vai dizer assim: a perda de bens e valores pertencentes ao condenado dar-se-á ressalvada a legislação especial em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e o seu valor terá como teto, que for maior, o montante do prejuízo causado ou do proveito obtido, ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro em consequência da prática do crime.
Então, qual é a ideia, gente, da perda de bens e valores? O que vai mudar, então, da prestação pecuniária para a perda de bens e valores? Gente, a prestação pecuniária, você está tirando dinheiro do teu bolso. É um caráter indenizatório, tá? A perda de bens e valores, primeira coisa, essa sim vai para o Fundo Penitenciário Nacional. E o que é a perda de bens e valores, então? O sujeito, né, o réu, no caso, ele vai ser condenado a pagar tudo que lucrou com o crime. Então, tudo que ele se deu bem com o crime, ele vai ser condenado a pagar. Mas cuidado, tá, gente? Isso aqui nós não estamos falando de efeito da condenação. Hoje, tá, se você comete um crime, obrigatoriamente, pelo artigo 91, inciso 2, você tem que devolver tudo que você ganhou com esse crime, tá? A perda de bens e valores é você pagar em cima daquilo que você ganhou. Pensem assim comigo, ó. Suponha que eu furto o carro de vocês, tá? A hora que eu for condenada, obrigatoriamente, a primeira coisa, eu vou ter que devolver o carro, né? Que provavelmente já tá lá no IGP para fazer perícia, vocês vão ter a restituição. E, se o juiz quiser, ele pode converter a me obrigar a pagar para o Fundo Penitenciário Nacional o valor desse carro. Ou seja, eu vou estar perdendo dinheiro daquilo que eu lucrei. Mas é a mais, vocês me entendem? Para doer no meu bolso mesmo. Porque só já perder o carro eu já vou perder como condenação do crime, tá? Então eu vou perder aquilo que eu lucrei além. Cuidem que tem um teto aqui, tá, gente? O teto do que você vai perder na perda de bens e valores, né, é o valor do produto do crime. Se o carro vale 20 mil, o juiz só pode me condenar a perda de bens e valores de até 20 mil. Ele não pode ultrapassar esses 20 mil. Se ele quiser, gente, ele pode colocar como prestação pecuniária, se ele quiser jogar para outro caráter indenizatório, dizer que tem, sei lá, danos morais, qualquer o caramba, tá? Agora, aqui na perda de bens e valores tem que ficar limitado ao valor daquilo que eu ganhei com o crime. Se você não tem mais o carro, bom, aí é por isso que o juiz tem que tentar ver essas penas dentro do caso concreto. Pensa comigo, se tu é um pé rapado, não é nem se tu não tem mais o carro. Vamos supor que até achamos o carro, restituímos, só que daí eu te condeno uma perda de bens e valores do carro, sei lá, 50 mil. Se o cara é um pé rapado, tu entende que ele não vai ter como pagar. E ninguém pode ser preso por não ter como pagar, né? Hoje a gente vai ver até na pena de multa. Isso converte em dívida. Mesma coisa, ele não vai pagar, você vai jogar no cível para cobrar. Então, a ideia é que o juiz deveria já analisar o caso para não correr esse risco. Se a pessoa não tem dinheiro, se o carro sumiu, se não vai ter esse caráter, joga para as outras. Não joga para as que têm caráter de valor se você não tem como pagar. Aí, no caso das condições de direito, é o juiz que vai escolher qual será aplicado dentro da possibilidade do caso concreto. Exato, por isso que eu falei, ó. Ele vai determinar, inclusive ele pode fixar duas, inclusive se passou de um ano. Mas é ele que tem que tentar escolher a melhor para aquele caso. Não tem como a gente dizer qual vai para cada crime. É exatamente isso, porque tem que pensar assim, ó. Pessoas que ganham bastante dinheiro, o que mais vai doer nelas é o bolso. Agora, por outro lado, o cara que não tem um centavo, não me adianta nada eu colocar. Então tem que ir fixando nesse sentido. Certo? Agora, aí sim, tá, gente? Vamos para a prestação de serviços à comunidade, que essa pena tem bastante coisa, porque essa é uma das mais aplicadas. Olhem comigo lá o artigo 46, tá? Porque ela está destacada no artigo próprio. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a 6 meses de privação da liberdade. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês coloquem, tá, gente? Botei aqui, ó, limite mínimo. Para poder colocar a prestação de serviços à comunidade. Foi a única que o legislador fez isso, tá? A pena privativa de liberdade tem que ser no mínimo
de 6 meses. Então, por exemplo, se eu fui condenada por um furto de 1 mês, eu peguei 1 mês e 15 dias, não pode substituir por prestação de serviço à comunidade. Tem que ser no mínimo de 6 meses, de acordo com o artigo 46, tá? Agora, olhem comigo ali o parágrafo 3º. Vou botar aqui, artigo 46, parágrafo 3º. Diz lá assim: as tarefas a que se refere o parágrafo 1º, que são tarefas gratuitas a entidades públicas, né? Serão atribuídas conforme as aptidões do condenado. Eu já vi cair muito em segunda fase isso, porque tem muita gente que acha que prestação de serviço à comunidade é botar a pessoa para capinar, para ela aprender que o trabalho, né? Não é esse o objetivo do negócio. A ideia dessa pena é você aproveitar a pessoa. Tipo, uma vez eu tive um cliente que é dentista, e aí ele foi condenado à prestação de serviço à comunidade e aí aos asilos, a prestar 1 hora de serviços odontológicos em asilos. Ou seja, você está aproveitando o que ele tem para oferecer e pensa como dói na pessoa, gente, para trabalhar de graça naquilo que ela faça, você está me entendendo? É esse o objetivo dessa pena, você aproveitar o todo. Agora, olhem lá, devendo ser cumpridas a razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação, fixada de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. Então, gente, a forma de conversão é para cada 1 dia de condenação, 1 hora de trabalho. Então, por isso que o mínimo é 6 meses. Né? No mínimo, você tem que ter 360 horas de trabalho. Porque senão, enfim, não teria o caráter pedagógico que se busca com essa pena. Então, peguei lá, se vocês precisarem fazer isso, sempre joguem para 360 e não 365 o ano. Você sabe que o ano pode discutir se é bissexto ou não, né? Se é 365 dias ou 360. É que como o Código Penal fala 360 o tempo todo, a gente sempre usa o número 360, tá? E não o 365. Porque daí, se vocês forem fazer conversão, vai dar diferente. Então, pensem assim, ó. O camarada pegou 2 anos. Bom, então 720 dias, 720 horas. Sempre 1 dia de trabalho, 1 hora de conversão. Agora, aonde que ele vai trabalhar? Olhem lá o artigo 46, no parágrafo 2º, vai lá dizer para ele, ó. A prestação de serviços à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. Certo? Mas lembrem-se então, o mais importante é lembrar do limite mínimo, que tem que ter no mínimo 6 meses para poder converter, e que cada dia de condenação vai equiparar a 1 hora de trabalho. Agora, as 2 últimas penas, bem barbadas. No artigo 47, nós temos a interdição temporária de direitos. Então, a ideia é assim, ó, você é condenado por uma privativa de liberdade, aí assim, a gente substitui por essa pena e você fica proibido de exercer algum direito por um determinado período. Essa pena aqui, tá, gente, é a única que está ligada a alguns determinados crimes. Olhem comigo ali o artigo 47, ó. As penas de interdição temporária de direitos são, ó, o inciso 1, proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo. Inciso 2, proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. Suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo automotor. Inciso 4, proibição de frequentar determinados lugares. E inciso 5, proibição de inscrever-se em concursos, avaliação ou exames públicos. Então percebam, todas elas têm a ver com um crime, vocês estão sacando? Não é aleatório aqui. Só o exemplo, inciso 5. Vocês sabem que tem lá no Código de Processo Penal, sabe que tem lá no Código Penal aquele crime do 313-A, perdão, 311-A, vocês lembram dele? Que é o fraude a certames públicos. Tem um crime agora, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá, gente? Ele tá no artigo 311-A. Ele é relativamente recente.
E esse crime é o crime de você fraudar concurso. Que os caras adoram fazer na moda lá, fraudar Enem, ENAD, OAB, todo esse tipo de coisa. Tem o crime específico para isso. Vocês entendem que caso você cometa esse crime, o juiz, ao invés, então, ele converte a tua pena em uma pena, sei lá, ele te condena a uma pena de 3 anos. Aí ele pode converter pelo quê? Pela proibição de se inscrever em concursos públicos. Então vai estar ligado à natureza do crime, vocês estão entendendo? Esse é o único que tem essa ligação. Agora, pergunto para vocês, por quanto tempo vocês vão ficar sem esse direito? Pode ser para sempre? Você pode ficar proibido de para sempre ficar sem fazer concurso? Não, né? Porque senão seria uma pena de caráter perpétuo. Por isso que a interdição é temporária. Mas quanto tempo vai durar, então? O 47 não diz nada. Oi? Mas vai durar o tempo da privativa de liberdade. Então, coloquem lá, a duração fica atrelada ao tempo de pena privativa de liberdade. Porque lembrem-se, nós estamos substituindo a privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Então, se eu fui condenada a 3 anos pelo crime de fraude a certames públicos, a hora que o juiz converter pela interdição temporária de direitos, ele vai dizer, converto por não poder fazer concurso pelo prazo de 3 anos, que é o tempo da minha pena. Então, sempre vai ficar atrelado ao quanto de privativa de liberdade você pegou. Tá? Então, eu peguei lá 1 mês, vai ficar 1 mês sem poder fazer concurso. Peguei 6 meses sem habilitação. Não, perdão, 6 meses de privativa de liberdade, vai ficar 6 meses sem habilitação. Cuidem só, tá, gente? Anotem lá para depois dar uma olhadinha no artigo 295 do CTB, tá? E aí olhem ele em casa, porque tem lá no CTB uma pena criminal. Nós não estamos falando de pena administrativa, tem que cuidar muito quando vocês misturam lá o CTB, tá? Não falando de multa, de perder ponto na carteira, aquelas coisas. Lá no CTB tem uma pena de perder a habilitação também, tá? Qual é a diferença daquela lá com essa daqui? Essa daqui, gente, é uma restritiva de direitos. Ela vai substituir a privativa de liberdade. Então, você foi condenado e aí o juiz substitui para você não poder dirigir. Aquela lá, ela é cumulativa. Então, por exemplo, se você comete um homicídio culposo no trânsito, você vai pegar a pena privativa de liberdade e a suspensão da habilitação. Vem as duas juntos, porque ela é uma pena diferente que só vale para os crimes do CTB. Então, depois dei uma olhadinha que ela tem prazo de duração e etc. Tá? Então, as hipóteses, como a gente leu, tá, gente? Estão nos incisos ali do 47, que vocês viram, então, que estão ligados a determinados crimes. Agora, no artigo 48, então, nós temos a última pena restritiva de direitos, que é a chamada limitação de fim de semana. Então, o que vai acontecer na limitação de fim de semana? A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos, por 5 horas diárias, em casa do albergado ou outro estabelecimento adequado. Então, a ideia da limitação de fim de semana é assim, ó. Se você comete, então, um crime, peguei lá uma pena de 3 anos, ao invés de eu cumprir essa pena toda no regime fechado, semiaberto ou aberto, o juiz converte em limitação de fim de semana e aí eu só vou cumprir aos finais de semana. Então, durante a semana eu fico livre, durante a semana eu não preciso fazer nada. E aí, aos sábados e domingos, então cuidado com os sábados ou domingos, tá? Sábados e domingos, 5 horas diárias, eu vou aonde? Lá na casa do albergado. E eu vou, portanto, lá na casa do albergado, fico lá 5 horas, no sábado, fico lá 5 horas no domingo. O que era a casa do albergado, vocês lembram? É um local de regime de cumprimento de pena. Fechado, semiaberto ou aberto? É o aberto. Lembram? O fechado é o presídio. Não. É um local que se chama casa do albergado. O presídio é o do fechado, do semiaberto é a colônia penal agrícola ou industrial.
E o aberto se chama casa do albergado, que é onde ele vai só para dormir. Ali no perto do central, se tu puder passar um dia assim, de carro, rápido, né? Tu vai ver que tem alguns estabelecimentos em volta ali. Tu vai ver que eles são chamados de casa de detenção, tá? Seria a ideia de casa do albergado. Porque a segurança é mínima, porque ele pode sair, ele não precisa pedir autorização judicial, nada, ele só volta para dormir, tá? É nesse lugar que o cara da limitação de fim de semana vai também. E nos feriados? Não, aqui só de sábados e domingos. É. Então fica só no fim de semana. Isso não é sacanagem, vai que é um ano que tem feriadão. Aí vai que é um ano que cai no sábado dele, que não precisa ir, não. Tipo. Então é só sábados e domingos, tá? O que ele vai fazer lá? É ficar lá dentro, tá, gente? A ideia é essa. Ao invés dele dormir dentro do lugar todo dia, ele vai só no sábado e domingo, 5 horas. Qual horário ele vai combinar com o pessoal do regime aberto, tá? Eles decidem lá se é do meio-dia às 5, se é das 8 às 13, enfim. Isso é o de menos. Agora, olhem ali o parágrafo único, porque eu quero remeter à Lei Maria da Penha. Durante a permanência, poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas, tá? Então, já anotem lá assim, tá, gente? Lei 11.340. Por que eu estou destacando a Lei Maria da Penha? Porque em caso de Lei Maria da Penha, esses cursos são obrigatórios, tá? Então tem que cuidar, porque a Lei Maria da Penha, tá, gente, ela veda a aplicação de restritivas de direito e multa que tenham um caráter indenizatório. É essa a ideia. Não é que o cara não tem direito à restritiva de direitos na Lei Maria da Penha. Ele só não pode pegar a prestação pecuniária, perda de bens e valores. A gente não quer que ele possa só pagar para sair, vocês estão entendendo? Mas pode sim, na Lei Maria da Penha, ele pegar a prestação de serviço à comunidade. Pode sim ele pegar a interdição temporária de direitos. Pode sim ele pegar a limitação de fim de semana. Se ele pegar a limitação de fim de semana, diz a Lei Maria da Penha que daí ele é obrigado a participar de cursos. Tá? São cursos para controlar a raiva, esse tipo de coisa. Tem vários lugares que tem. Não, mas tem uns que funcionam. É incrível. Mas só pra vocês lembrarem que tem uma específica lá. Certo? Mas essas são as do código. Não se esqueçam, então, como é que funciona, tá, gente? Porque a gente vai chegar em conversão agora. Primeiro, o juiz aplica a pena privativa de liberdade. Aí ele analisa o artigo 44 nos requisitos. Se tiver os requisitos, o que ele faz? Converte, então, em pena restritiva de direitos. Então, nunca pelo mesmo crime você vai pegar uma prisão e a restritiva de direitos. É sempre ela substituindo a prisão.